A Fórmula 1 é um palco de gladiadores modernos. Homens e máquinas lutando por milésimos de segundo, onde um simples erro pode custar tudo. Mas, de tempos em tempos, surge alguém que muda completamente a forma como o mundo enxerga o esporte. Em 2007, esse alguém era um jovem chamado Lewis Hamilton. A história dele começa muito antes das luzes se apagarem em Melbourne. Um garoto de uma pequena cidade inglesa com um sonho que parecia grande demais para a realidade em que ele vivia. Ainda criança, ele se destacou no kart e chamou a atenção por algo que ninguém conseguia ignorar: a combinação rara de talento, foco e frieza. Enquanto outros garotos se empolgavam com a velocidade, como se o tempo desacelerasse para ele. Um dia, aos 10 anos, ele se aproximou de Ron Dennis, o homem mais poderoso da McLaren, e disse: "Um dia quero correr nos seus carros." Ron Dennis sorriu, escreveu uma dedicatória e respondeu: "Me ligue em 9 anos. A vida, porém, não esperou tanto tempo. Aos 13, Hamilton foi oficialmente contratado pela McLaren para o programa de jovens pilotos, tornando-se o mais jovem da história a assinar com uma equipe de ponta. Enquanto subia pelas categorias de base, foi vencendo tudo: Fórmula Renault, Fórmula 3 e depois o campeonato de GP2, o último degrau antes da Fórmula 1. Naquela temporada de GP2, ele fez corridas que pareciam saídas de um roteiro de cinema, como na Turquia, quando rodou na primeira volta e mesmo assim ultrapassou quase todo o grid com manobras que pareciam coreografadas. Quem assistiu aquele momento entendeu: Hamilton não era mais uma promessa, era inevitável. O destino acelerou quando Kimi Raikkonen deixou a McLaren para substituir Schumacher na Ferrari. A vaga estava aberta e Ron Dennis tomou uma das decisões mais ousadas da história: colocar um novato ao lado de um campeão mundial, Fernando Alonso. Um bicampeão no auge contra um garoto que nunca tinha feito uma corrida de Fórmula 1. O contraste perfeito e, ao mesmo tempo, a receita exata para o caos. Quando o anúncio foi feito, em novembro de 2006, a imprensa não acreditou. Um repórter chegou a perguntar: "Ron, você realmente vai colocar um estreante contra o melhor piloto do mundo?" Dennis respondeu com calma: "Vocês ainda não entenderam quem é esse garoto. Para Hamilton, esse era o sonho máximo. Correr na McLaren é o objetivo da minha vida", disse ele na apresentação do time. E ele sabia que a partir daquele momento, cada treino, cada curva, cada erro seria amplificado. Era a maior chance da vida e não haveria segunda. O pai, Anthony Hamilton, sempre esteve ao lado dele. Durante anos, trabalhou em 3 empregos para bancar o kart do filho. Agora, os dois estavam no mesmo paddock que as maiores estrelas do planeta. Era o início de uma nova era e também de um enorme teste emocional. O início de 2007 foi de pura expectativa. A McLaren tinha um carro competitivo e o mundo esperava que Alonso fosse o nome do ano. Mas o clima dentro da equipe já era estranho. Por trás dos sorrisos e das entrevistas polidas havia tensão. Um campeão experiente de um lado, um novato talentoso e destemido do outro. E no meio deles, Ron Dennis tentando evitar que a pólvora pegasse fogo. 18 de março de 2007, Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, primeira corrida da temporada. Hamilton larga em 4º lugar, Alonso logo à frente, Raikkonen na pole. As luzes vermelhas se acendem, 1 segundo de a corrida, Alonso reverte a ultrapassagem e termina em segundo. Hamilton era terceiro, mas o novato havia feito o que parecia impossível: estrear no pódio contra o atual campeão mundial em uma das equipes mais pressionadas do planeta. A Fórmula 1 nunca tinha visto nada parecido. Depois da corrida, os engenheiros se abraçaram. Ron Dennis, que raramente mostra emoção, sorria. E a imprensa já não falava de Alonso, falava do garoto. Aquele dia, em Melbourne, foi mais do que uma estreia, foi uma declaração. A partir dali, a Fórmula 1 não seria mais a mesma. E sem saber, o mundo estava testemunhando o nascimento de uma lenda. Depois da estreia em Melbourne, ninguém mais conseguia tirar os olhos de Hamilton. Um novato subindo ao pódio na primeira corrida era algo que parecia impossível. Mas o que veio depois foi ainda mais inacreditável. Mal o campeonato começou e ele já mostrava que não estava ali para aprender, estava ali para disputar o título. Nas corridas seguintes, na Malásia e no Bahrein, ele fez o que poucos veteranos conseguiam: 2 segundos lugares seguidos. O carro era rápido, mas não perfeito. Mesmo assim, ele fazia parecer simples. Calmo
no rádio, preciso nas ultrapassagens, sempre no ponto de frenagem exato. Era como se tivesse nascido dentro de um carro de Fórmula 1. E o mais impressionante é que ele mantinha a cabeça fria, mesmo com o mundo inteiro tentando encontrar o momento em que ele iria falhar. Enquanto isso, dentro da McLaren, o clima começava a esquentar. Fernando Alonso, bicampeão mundial, estava acostumado a ser o número 1, mas Hamilton não estava ali para ser sombra de ninguém. A equipe, que no início tratava o novato como aprendiz, começou a perceber algo desconfortável. O garoto estava batendo o campeão, e Alonso não gostava nada disso. O Grande Prêmio da Espanha seria a prova de consistência, mais uma corrida, mais um pódio. 4 corridas, 4 pódios, um feito que nenhum estreante havia conseguido em toda a história da Fórmula 1. E quando o campeonato chegou a Barcelona, um fato histórico: Lewis Hamilton assumiu a liderança do Mundial, um novato liderando a Fórmula 1 após 4 corridas. O impossível tinha acontecido. Mas o que vinha a seguir mostraria o outro lado da glória: a corrida de Mônaco, o palco onde os erros custam caro, um circuito que não perdoa as distrações. E foi lá que a rivalidade entre Hamilton e Alonso começou a se transformar em algo muito maior do que apenas competição. O fim de semana parecia perfeito. A McLaren dominava os treinos. Hamilton era rápido, mas Alonso ainda tinha uma leve vantagem. Na corrida, o time decidiu estratégias diferentes. Alonso faria uma parada, Hamilton 2. O plano parecia simples, mas conforme as voltas passavam, Hamilton começou a diminuir a distância. A cada curva, a cada toque nas zebras, ele se aproximava. Até que no rádio veio a ordem: segure a posição, traga o carro para casa. Tradução simples: não ataque o Alonso. Era uma ordem que muitos pilotos respeitariam, mas Hamilton não era muitos pilotos. Ele queria vencer, e mesmo sem desobedecer diretamente, deixou claro o que pensava. Na entrevista depois da corrida, quando perguntaram se poderia ter vencido, respondeu com um sorriso contido: eu acho que sim. Era uma frase simples, mas com peso de dinamite. Dentro da equipe, a faísca tinha virado fogo. Segundo o ex-piloto Pedro de la Rosa, que era o piloto reserva da McLaren naquele ano, Ron Dennis teria dito em particular que Hamilton estava mais rápido e merecia a vitória. E Alonso soube disso. A partir daí, nada seria igual. Na corrida seguinte, no Canadá, Hamilton finalmente teve um momento que sonhou a vida inteira: pole position, primeira fila, largada perfeita e depois de 70 voltas intensas, vitória. A primeira vitória da carreira. Em Montreal, o novato que havia chegado como promessa se tornava realidade. A emoção era impossível de esconder. Quando cruzou a linha de chegada, gritou no rádio: Ron Dennis, emocionado, respondeu: incrível, Lewis, absolutamente incrível. Foi um momento simbólico. O garoto e o chefe que acreditou nele celebrando juntos o triunfo no pódio. O pódio em Montreal não era apenas uma vitória esportiva, era a confirmação de que o novato da McLaren estava pronto para brigar de igual para igual com os gigantes. Mas o destino gosta de testar até os melhores. Na corrida seguinte, nos Estados Unidos, Hamilton repetiu a dose: pole e vitória. 2 vitórias seguidas e um recado claro ao mundo: ele não era um passageiro da sorte, era um piloto completo. E o que era para ser uma parceria brilhante dentro da equipe, virou Guerra Fria. Em uma das voltas da corrida, Alonso chegou a emparelhar o carro ao lado dos muros dos boxes num gesto simbólico, como se dissesse: vocês estão do lado dele, não do meu. A imagem correu o mundo, e dali em diante, a convivência virou sobrevivência. Enquanto isso, Hamilton parecia imune à pressão. Falava pouco, trabalhava em silêncio, subia no pódio com a serenidade de quem entendia o peso do que estava acontecendo, mas fingia não sentir. E talvez fosse isso que o tornava tão assustador para os seus rivais. Ele tinha a calma de um veterano e a fome de um estreante. Na metade do campeonato, ele já tinha 9 pódios consecutivos, algo que nem mesmo Schumacher havia conseguido em seu primeiro ano. A imprensa o chamava de o novato de gelo, implacável, frio, calculista, e com apenas 22 anos liderava o campeonato mundial de Fórmula 1. Mas o que ninguém sabia é que nos bastidores tudo estava prestes a desmoronar. O talento estava ali, a velocidade também, mas a harmonia dentro da equipe começava a ruir. E o que viria nas próximas corridas mostraria que o caminho até o topo nunca é feito só de vitórias. Às vezes, é o caos que molda os campeões. Antes de continuar, deixa eu só abrir um parênteses rápido aqui. Eu sei que muita gente que me acompanha sonha em viver da internet, em ter liberdade, trabalhar de qualquer lugar. E cara, o melhor jeito que eu encontrei pra isso foi o YouTube. Foi exatamente o que mudou a minha vida. No começo, eu não fazia ideia de por onde começar. Eu testei vários nichos, fiz um monte de coisa errada, perdi tempo, energia, até que encontrei o canal do Lucas, do YouTube Sem Mimimi. E velho, o conteúdo dele foi um tipo
tipo um mapa pra mim. Eu comecei a entender o que realmente importa, como o algoritmo pensa, como montar um canal de verdade. E quando eu comecei o curso dele, foi ali que virou a chave. Ele te mostra o caminho, sem enrolação, sem papo furado. Então, se você também quer viver disso, construir algo real no YouTube, eu vou deixar o link do curso dele no comentário fixado. E detalhe, pelo meu link, você ainda tem R$240 de desconto e de quebra, ajuda o canal a continuar crescendo. É sério, é o melhor curso sobre YouTube que existe. Foi o que me fez sair do zero para viver dessa plataforma. O que começou como uma rivalidade saudável estava prestes a se transformar em uma das maiores guerras internas da história da Fórmula 1. O relacionamento entre Hamilton e Alonso, que no início parecia profissional, já estava em frangalhos. A tensão, que antes era disfarçada por sorrisos em coletivas de imprensa, agora transbordava nos boxes. A equipe McLaren, que sempre foi sinônimo de disciplina britânica, se tornava um campo minado. E o estopim veio na Hungria. Grande Prêmio da Hungria 2007. O treino classificatório seria o ponto sem volta. Hamilton recebeu a ordem de deixar Alonso passar primeiro na pista, algo comum entre companheiros de equipe para garantir boas voltas de ambos. Mas ele se recusou, disse que não havia motivo para isso. Era a primeira vez que desobedecia uma instrução direta. Foi o suficiente para desencadear o caos. Alonso, furioso, respondeu de forma nada sutil. Durante a última volta rápida, entrou nos boxes, parou o carro e ficou ali, parado. Os segundos passavam. Os mecânicos olhavam sem entender, Hamilton esperava atrás dele, travado, sem poder sair. Quando Alonso finalmente saiu, o cronômetro zerou e Hamilton não conseguiu completar mais uma volta. O bicampeão havia deliberadamente bloqueado o companheiro. Ron Dennis, que assistia de cima do pit wall, socou a mesa de raiva. A tensão virou gritaria nos bastidores. E pela primeira vez, o mundo inteiro viu o que estava acontecendo dentro da McLaren. Após o treino, Alonso foi punido com perda de 5 posições no grid e a equipe inteira foi chamada pelos comissários. Ron Dennis tentou abafar o caso, mas era tarde demais. O clima era insustentável e Hamilton, o novato, estava oficialmente no meio de uma guerra política que ele jamais imaginou enfrentar. No dia seguinte, Hamilton converteu a pole em vitória. Com frieza, liderou todas as voltas e mostrou que, apesar do caos interno, ainda tinha o controle dentro do carro. Mas do lado de fora, o clima era de guerra fria. A equipe perdeu pontos no campeonato de construtores e Alonso, inconformado, passou a dizer à imprensa espanhola que a McLaren favorecia Hamilton por ele ser britânico. Era a desculpa perfeita para explicar o que estava escapando por entre os dedos: a liderança, o respeito e a sensação de ser imbatível. Enquanto isso, nos bastidores, um novo problema começava a emergir: o escândalo conhecido como Spygate. A Ferrari acusava a McLaren de ter informações confidenciais sobre o carro vermelho. Um dossiê de 780 páginas com dados secretos teria sido obtido ilegalmente por um engenheiro da equipe da McLaren. O caso explodiu na mídia e se tornou o maior escândalo da história da Fórmula 1 moderna. A FIA investigou, julgou e multou a McLaren em US$100 milhões. Além disso, o time foi desclassificado do campeonato de construtores, mas os pilotos Hamilton e Alonso foram poupados, imunes de punição direta, mas emocionalmente abalados. O sonho da McLaren de reviver os anos dourados de Senna e Prost se transformava em um pesadelo. E mesmo assim, no meio de toda essa tempestade, Hamilton continuava pilotando com a maturidade que ninguém esperava. No GP da Alemanha, uma corrida completamente caótica debaixo de chuva, no circuito de Nürburgring, ele mostrou pela primeira vez que também era humano. Rodou, ficou preso na brita e terminou apenas em sétimo. Foi o primeiro tropeço real da temporada, mas até as falhas de Hamilton pareciam didáticas. Cada erro era uma lição, cada derrota um passo a mais para se tornar o piloto que o mundo veria anos depois. Em meio às manchetes, Alonso e Hamilton seguiam lado a lado nas corridas, dividindo vitórias, desafiando limites e trocando farpas silenciosas através do rádio. Ron Dennis tentava ser o mediador, mas já era impossível. O time estava dividido, metade dos engenheiros torcia por Alonso e a outra metade por Hamilton. Era uma equipe com 2 capitões, 2 egos e nenhuma liderança clara. E cada vitória parecia uma batalha particular. Na Bélgica, Alonso começou a dar entrevistas enigmáticas, dizendo que sabia demais sobre o que acontecia dentro da McLaren. A imprensa entendeu o recado. Ele estava disposto a expor os segredos se continuasse sendo prejudicado. Foi o auge da tensão. Um homem que construiu a reputação da McLaren sob controle e disciplina, agora via sua equipe desabar em público. Mas Hamilton não demonstrava o peso da crise. Falava pouco, sorria educadamente nas entrevistas e mantinha a mesma confiança
confiança dentro do carro. Em Fuji, no Japão, em meio a uma tempestade que lembrava os tempos de Ayrton Senna, ele fez uma das melhores corridas da temporada. Liderou de ponta a ponta e venceu com maestria. Uma exibição de controle em pista molhada que parecia uma resposta silenciosa a tudo o que acontecia fora dela. Foi como se ele dissesse, sem palavras, claro: podem brigar lá fora, eu continuo vencendo. Com essa vitória, ele ampliou a vantagem no campeonato. A Fórmula 1 agora assistia algo inédito, um estreante a 2 passos de se tornar o campeão mundial. Faltava apenas 2 corridas, China e Brasil, e o sonho parecia prestes a se tornar realidade. Mas, como todo roteiro perfeito, o destino ainda aguardava a última reviravolta, uma que ninguém poderia prever. O Grande Prêmio da China de 2007 parecia o destino traçado. Lewis Hamilton, o estreante, liderava o campeonato. Faltava apenas 2 corridas, e se terminasse à frente de Alonso e Raikkonen, o título seria dele. Um feito jamais alcançado por um novato. A imprensa mundial já falava em "o novo Senna". Os jornalistas britânicos escreviam manchetes com um tom de lenda, como se o final já estivesse escrito. Mas a Fórmula 1 tem uma maneira principalmente a quem está prestes a vencer. A corrida começou sob chuva. O asfalto encharcado tornava tudo imprevisível. Hamilton liderava com autoridade, mas havia um problema que todos viam, menos a McLaren. Os pneus estavam destruídos. Volta após volta, o composto se desintegrava. Mesmo com pista secando, o time insistia em deixá-lo na pista. A decisão era arriscada, mas Hamilton confiou no comando. Até que veio o desastre. Na entrada dos boxes, o carro perdeu aderência. Hamilton freou, mas era tarde demais. As rodas travaram. O carro deslizou, lento, impotente, até parar num ponto improvável, preso na brita. A poucos metros da entrada, dava para ver o caminho, mas não dava para sair. Ele acelerava, tentava balançar o carro, mas nada acontecia. E assim, o sonho de se tornar campeão do mundo, na sua primeira temporada, terminava ali, atolado diante do mundo inteiro. Naquele instante, Hamilton aprendeu a lição que define todos os grandes campeões. O talento vence corridas, mas a dor molda a alma de um piloto. A cena era simbólica. O estreante, que parecia invencível, estava fora, e o destino devolvia à Fórmula 1 o equilíbrio que ela exigia de todos. Mesmo assim, ele não se entregou. Seguiu para a corrida final no Brasil, ainda com chances matemáticas de título. Interlagos, 21 de outubro de 2007. O calor era sufocante. 3 homens tinham a chance de se tornarem campeões: Raikkonen, o veterano discreto da Ferrari; Alonso, o bicampeão em guerra com a própria equipe; e Hamilton, o novato prodígio que tinha o mundo aos seus pés. Na largada, tudo parecia correr bem, mas de repente, o imprevisto. Hamilton perdeu tração, errou uma marcha e despencou posições. Tentou se recuperar, mas na volta 8, o pesadelo voltou. O câmbio travou por alguns segundos. O carro parou, depois voltou, como se zombasse dele. Mas o estrago estava feito. De primeiro, ele caiu para 18º. Vai parando, Lewis Hamilton, vai pagando pelo que fez. Jogou fora o campeonato na China. Ele não tem força ali nem para subir o laranjinha, vai tentar atravessar a pista, deixar do outro lado. Vai abandonando o Lewis Hamilton. Olha só, ele tenta levar o carro. O desespero na McLaren. Imagina o que se passa. Assim ele lutou, ultrapassou um, depois outro, tentando voltar à zona de pontuação, mas o tempo era implacável. Enquanto ele tentava remar contra o impossível, Raikkonen fazia a corrida perfeita lá na frente. Hamilton cruzou a linha em 7º, o sonho havia acabado. O título ficou com o finlandês, que venceu o campeonato por apenas 1 ponto, depois de uma das temporadas mais intensas e caóticas que a Fórmula 1 já viu. No paddock, o silêncio era pesado. Hamilton desceu do carro, olhou ao redor e respirou fundo. Nenhum gesto de raiva, nenhuma palavra, apenas aquele olhar distante de quem entendeu o que aconteceu e o que ainda estava por vir. Ele perdeu o título, mas ganhou algo muito mais valioso: a casca de um campeão. Em uma temporada, aprendeu o que os outros demoraram anos para entender: a pressão, os erros, as vitórias, as disputas, a política, a solidão. Tudo aquilo que moldou o piloto, que no ano seguinte voltaria mais forte. Quando perguntaram a Ron Dennis o que ele achava daquele resultado, ele respondeu: foi doloroso, mas se há alguém que vai transformar isso em força, é ele. E ele estava certo. Um ano depois, em 2008, Hamilton seria campeão mundial, e com uma das chegadas mais dramáticas da história. Mas isso é outra história. O que Lewis Hamilton fez em 2007 foi mais do que uma boa estreia. Foi o nascimento de um novo padrão. Ninguém havia chegado tão preparado, tão confiante, tão frio. Enquanto o mundo esperava um garoto inexperiente, ele entregou um piloto completo. E mesmo sem o título, marcou uma geração inteira. Porque no fim, a grandeza não vem de vencer tudo. Ela vem de cair na curva errada e ainda assim voltar para lutar de novo. Se você quiser entender o porquê, na minha opinião, o Senna é o maior piloto da história, assiste o vídeo que tá aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera.